Em 1994, Baki Hama ganhou o seu especial de animação. Ele já tinha 3 temporadas de sucesso no Japão, que nunca chegaram no Brasil. Porém, o seu filme que continua essas temporadas e que se passa logo antes da temporada que a gente conhece dentro da Netflix. Isto é, para quem já assistiu o material da Netflix, é quase como se fosse um prequel do Baki. Nós tivemos então Baki The Ultimate Fighter, como ficou conhecido aqui no continente americano, e aqui no Brasil chegou a vir também nos anos 90, aproveitando a onda de Cavaleiros do Zodíaco, só que como algo lançado diretamente para fitas cassete, vendo aqui como a luta final. O nome que eu acho que tem meio que 1/4 dos filmes de luta que são lançados aqui no Brasil. Então, venham comigo, Luiz Henrique, para pegar e desvendar esse mundo, conhecer um pouquinho melhor desse filme, e entendemos um pouquinho melhor algumas curiosidades científicas que ajudam a entender um pouco o universo de Baki, o lutador. Primeiramente, o conceito do filme, mais precisamente, é um média-metragem de 45 minutos de duração, que você encontra, inclusive, dublado, sem muito problema na internet. Inclusive, você vai encontrar, inclusive, reconhecer algumas vozes do anime Yu Yu Hakusho, dos dubladores brasileiros lá, o que é bem bacana e bem feitinho a dublagem. Sendo que o Baki, ele começa tendo que lutar contra um campeão de karatê para se aquecer contra uma luta muito maior. Mais precisamente, aqui é apresentado para os velhos conhecidos de Baki uma arena secreta que existe logo embaixo da arena principal de Tóquio de esportes, só que nessa arena subterrânea é realizada uma série de torneios de luta onde não existem regras e nem juiz, onde a vitória é decretada quando o oponente está inconsciente ou quando ele desiste da luta, né? Então, nesse torneio ilegal, Baki vai lutar contra o lutador de karatê conhecido como o cortador de cordas, e que tem esse nome porque a especialidade dele é mirar nos nervos e vasos sanguíneos do adversário, que são como se fossem filetinhos para ele. Tanto que ele possui dedos, esse adversário, dedos com uma força simplesmente absurda, e automaticamente a gente pode pensar num conhecimento extremo de anatomia humana para conseguir pegar e fazer esses golpes com altíssima precisão. E então, a gente tem durante esse combate o Baki tendo que lidar tanto com as dores extremas causadas por esses ataques, quanto tendo que entender quais são as técnicas de luta para aprender a se defender e desviar delas, ao mesmo tempo que cada golpe que atinge eles, justamente por pegar pontos vitais, nós temos tanto a questão da dor associada, quanto perda de funções do seu corpo, com o qual ele tem que se readaptar o tempo todo para conseguir manter o estilo de luta, para inclusive não morrer pelas mãos desse novo lutador que ele está enfrentando. Então, é bem bacana essa luta e extremamente sangrenta, tanto que é interessante que o YouTube, você só consegue acessar esse filme, se você pegar e tiver cadastro no YouTube, já que ele é considerado um PG-18, né? E uma coisa interessante é que logo de cara a gente vê uma coisa que a gente vê frequentemente no anime, mesmo nas temporadas recentes, que é ele se alimentando loucamente entre os combates, né? E que vocês podem pensar aquela questão, tipo, ele tá se alimentando um monte porque ele gasta muita energia. Mas a coisa vai um pouquinho além disso. E eu quero agora explicar um pouquinho pra vocês como funciona um pouquinho a questão da biologia básica, que com isso vocês vão entender melhor tanto o universo do Baki como um todo, quanto o próprio anime em si que eu estou comentando vocês. Ainda mais estamos falando de pontos vitais. O que acontece? Os músculos, eles são mais do que uma coisa que estica e puxa para pegar e mover o seu corpo. A gente tem que lembrar que para fazer esse movimento a gente precisa de ossos, a gente precisa dos que vão dar a base, os músculos que vão se movimentar e as ligações entre os músculos e entre os músculos e os ossos. O que são, em outras palavras, nós temos as articulações e nós temos os tendões, né? Então, pensa o quão forte e resistente e mais denso vai ficando justamente
as estruturas desses lutadores para eles conseguirem uma força tão extraordinária. Tanto que um dos primeiros golpes que aparece justamente nesse filme do Baki é a pessoa dando um soco na cara dele e quebrando a mão de tão resistente que tá a cara. Mas como isso pode ser possível, Luiz? Bem, estamos falando do mundo de Baki, mas temos, como disse, temos bases do mundo real de coisas ligadas a isso. E a questão básica é o seguinte, como eu disse, quanto mais denso e forte for os músculos, os ossos e os tendões, mais fortes vão ser os golpes e automaticamente maior vai ser a resistência ao impacto que eles vão ter. Então, você precisa de nutriente tirado da comida para sustentar tudo isso. Lembrando que esses tendões não tem que ser simplesmente mais resistentes, eles também tem que continuar sendo elástico para a pessoa não ficar travadona na hora de pegar e se movimentar. Então você tem que ter ao mesmo tempo resistência e flexibilidade estruturada para isso. Por isso que o Baki, inclusive, ele treina tanto. Não é só questão de aumentar, estimular o músculo a crescer. Ele tem que fazer com que todo o corpo dele se estruture para estimular os ossos, tendões, articulações e músculos, não apenas simplesmente crescerem, mas se moldarem da forma que for mais adequada, tanto para ele manter as coisas do dia a dia, quanto para as técnicas de combate dele. E não apenas isso, para ele ser ágil o suficiente para se mover com tudo isso. Então, você tem que ter a comida em primeiro lugar para manter tudo isso. Só que a coisa vai mais além. Os músculos, eles têm fibras dentro dele, como se fosse uma série de cordinhas, e essas fibras, quando elas puxam e soltam, é que o músculo, ele solta e ele estica e retrai, né? Só que a coisa vai mais além. O músculo também, ele é vermelho porque ele tem ferro como sangue. E ele tem ferro como sangue porque, assim como o sangue, ele também guarda oxigênio lá dentro. Já que a gente tem que lembrar que oxigênio mais açúcar é o que gera energia para o nosso corpo. E por causa ele precisa de alta quantidade de energia que ele produz. Só que por causa disso, esse ferro serve não apenas para armazenar oxigênio, como também tem esse músculo, do lado do ferro e do oxigênio, ele também armazena açúcar lá dentro. Então, imagine as quantidades altas de açúcar que devem ter dentro do corpo, dos músculos do Baki, e a quantidade de ferro que ele precisa diariamente para conseguir pegar e manter aqueles músculos absurdamente fortes dentro desse processo, sendo que ao mesmo tempo, nós temos que ter ossos que sejam resistentes o suficiente para não quebrarem com o peso dos próprios músculos, se a gente pensar. Lembrando uma coisa importante, os músculos, quando eles se movem o corpo, eles se atritam entre si. Tanto que eles têm uma membraninha que protege eles desse movimento. Se a pessoa tivesse uma super velocidade, ela ter uma velocidade muito alta, ela automaticamente teria que ter essas membranas mais resistentes para os músculos não se destruírem se atritando. Então também essa membrana deve ser reforçada e reestruturada dentro do corpo do Baki. Então você viu que não é questão simplesmente de socar mais forte, de aumentar os músculos, não. Nós temos várias estruturas que têm que pegar e ser igualmente desenvolvidas, logo uma quantidade imensa de energia e de nutrientes para vários pontos do corpo, para o Baki conseguir sustentar toda essa musculatura extremamente poderosa, para se conseguir pegar e fazer os ataques extremamente forte deles. E faz todo sentido que dentro desse universo surjam pessoas que se especializem justamente em pontos vitais específicos, justamente para conseguir pegar e ultrapassar essas barreiras de osso, músculo e tendão absurdamente resistente, que funcionam quase como se fosse uma carapaça natural contra os ataques do adversário, além de ser responsáveis pela força e velocidade do atacante. Então, galera, se vocês gostaram e querem mais curiosidades do Baki, nós temos vários outros vídeos comentando sobre esse herói e sobre suas outras produções aqui embaixo. Se gostaram, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!